Só é possível confiar em um palpite que possa ser explicado. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Prospere Lendo e agora a gente vai continuar com o nosso livro Axiomas de Zurich e no vídeo agora a gente vai falar sobre o sétimo grande axioma e também sobre o seu subaxioma, que estão todos dentro do sétimo capítulo do livro, que é o da intuição. E antes de começar o vídeo, como de costume, deixa o like se você está gostando do conteúdo que está sendo produzido, se inscreve no canal e parte depois do vídeo para o Instagram para seguir a gente e acompanhar sempre o conteúdo que está sendo produzido de forma mais completa, tá certo? Olha, e quanto mais eu leio o livro, mais eu percebo o quanto que ele é bom. Então, esse capítulo aqui, no começo dele principalmente, é muito bom, só que a forma como ele desenvolve, da onde vem esses palpites que ele cita no axioma, é espetacular. Então ele já começa dizendo que normalmente nós temos esses palpites e principalmente os especuladores, os investidores, mas não sabemos muito bem de onde eles vêm. E que se você aprender a usá-los, se você for capaz de fazer isso, vai ser muito bom para você. E existem três maneiras distintas pelas quais as pessoas lidam com os palpites. A primeira forma é com desprezo, a segunda é com confiança indiscriminada e a terceira é com a utilização seletiva. Então vamos para a primeira, que é o desprezo. No desprezo, as pessoas simplesmente acabam ridicularizando palpites de outros e também desprezando os seus próprios palpites, dizendo que, por não serem fatos, não devem de forma alguma serem seguidos. Então, o problema é que com frequência essas pessoas só analisam gráficos, previsões econômicas e diversos tipos de estudos, parecendo que são muito mais confiáveis que os palpites, mas nem sempre é assim que funciona. Apenas os dados, essa análise mais crítica, isoladamente, claro, não vai ser suficiente para você conseguir bons resultados nos seus investimentos, segundo o autor. Em segundo lugar, a gente vai falar, como eu disse, da confiança indiscriminada. Então, são pessoas que, ao terem um palpite direto, já vão acreditar que essa ideia maluca que surgiu na cabeça delas vai ter razão. E nesse caso, o problema é que as pessoas dizem que gostam muito de seguir seus palpites porque acertam muito, mas também relevam o fato de que erram ainda mais do que acertam, seguindo apenas os palpites sem se basear em fatos também. Então a gente pode ver aqui os dois extremos. A pessoa que segue os fatos, segue gráficos, estudos, sem ter os palpites para ajudarem a chegar a uma conclusão relevante, e do outro lado, a pessoa que simplesmente vê os palpites como a fórmula perfeita para resolver seus problemas. Mas não é bem assim que funciona. Para o autor, a melhor forma de lidar com isso é justamente a terceira, que é a utilização seletiva. É um método de Zurich por trás dos palpites. Então, a ideia aqui é que um palpite pode ser útil, mas desde que tenha algumas condições que o fazem valer a pena. Então, o autor reforça que seria uma pena você desprezar de forma tão categórica um palpite que realmente pode te gerar grandes frutos se bem utilizado. Ele tem um potencial muito valioso, segundo o que diz o autor. Por outro lado, existem palpites que não merecem um destino diferente do que a lata de lixo, segundo o que o autor diz aqui. Então, o importante é você saber separar os palpites valiosos dos palpites que não têm fundamento e que simplesmente o levarão para o abismo. Mas e de onde vêm esses palpites? O autor diz que podem existir várias teorias que viajam bastante sobre o assunto, mas basicamente ele explica aqui de forma muito legal como que surgem esses palpites. E eu acho talvez aqui a melhor parte do capítulo. Ele acaba sendo praticamente genial aqui, dizendo que os palpites são informações que você possui, mas não sabe que possui. Então, ele primeiro cita que o Dr. Eugene Gendlin, um psicólogo da Universidade de Chicago, passou anos estudando o assunto no caso, sobre os palpites e de onde eles surgem. Como isso é uma experiência humana tão comum e da onde ela pode ter suas origens. E, bom, o fato é que a todo momento estamos recebendo milhões de informações e não somos capazes de processar ela diretamente. Então, muito do que a gente recebe acaba sendo arquivado e nós recuperamos na forma de discretos retalhos de informação. Então, você vai coletando várias informações que você não percebe que possui, porque ela não é processada diretamente, é apenas arquivada no seu cérebro.
em algum momento, esses estímulos que você foi recebendo de forma particular e muitas vezes variada acabam se unindo e se transformando num palpite. E aí dá um exemplo muito legal aqui, que é, por exemplo, você conhece um homem ou uma mulher que fez algo muito importante para você. Então, vários detalhes são coletados pelo seu cérebro. Então, cor de cabelo, os olhos, o que a pessoa gosta de fazer e tal. E vai arquivando vários desses estímulos, várias dessas informações. Então, o que você consegue perceber claramente é o integral. Por isso que sempre que você encontra essa pessoa que foi importante para você, ou qualquer pessoa que teve alguma relevância, você vai olhar para ela e saber quem é. Apesar de, se alguém te perguntar para descrever detalhadamente essa pessoa de forma que o outro que nunca viu consiga saber quem é, não vai ser tão fácil assim. Você pode dar diversas pistas mais gerais, vamos dizer assim. Como a gente disse, tem cabelo não sei que cor, olho não sei de que cor, gosta de não sei o que. Só que são muito gerais perto de todo o conhecimento que você ganhou, que você adquiriu sem saber que estava adquirindo e está toda arquivada no seu cérebro. Então você vai saber quem é a pessoa, vai olhar para ela, vai ver todos os traços estão lá perfeitamente, sem processar exatamente quais são todos esses traços e conseguir descrevê-los, por exemplo. Os palpites ocorrem de forma análoga a isso. Então ele dá exemplo também de uma mulher que especulava em imóveis na Inglaterra e, bom, eu vou resumir bastante aqui para vocês. Ela um dia acordou, ela tinha uma casa de praia e acordou um dia com um palpite de que era hora de vender porque o preço dessa casa ia desabar. Então ela tinha um palpite. E ela começou a refletir sobre esse palpite, se ele podia estar certo ou errado. Então foi pensando se ela tinha informações suficientes para esse palpite ter uma base sólida. Então foi pensando, putz, eu estudo todo dia sobre o mercado imobiliário. Eu também vejo muitas notícias sobre como estão as coisas aqui em Maine, que era a cidade, se eu não me engano. Isso, Maine. Então ela percebeu que recebia vários estímulos e que tinha todo esse conhecimento, apesar de ele ser diverso. E todo esse conhecimento unido gerou para ela o palpite de que era hora de vender essa casa porque o mercado ia cair. E já tinha gente oferecendo propostas para a venda dela, mas um pouco abaixo do que ela estava pedindo. O palpite entrou justamente para ela conseguir vender, apesar de ser um preço abaixo do que ela gostaria, mas vender antes que fosse tarde demais. E ela o fez e fez certamente. Resumindo, a ideia é que seu palpite tem que ser fundamentado. Não é de cara que você vai saber isso, obviamente. Depois que esse palpite pintou na sua cabeça, é hora de você começar a raciocinar de onde podem ter vindo todas essas ideias e começar a ligar os pontos. E a partir dessa ligação de pontos, você vai saber se aquele palpite é um bom palpite ou se, na verdade, ele devia ir para o lixo. E repetindo, o importante é você fazer uma análise sólida sobre se o palpite é ou não bem fundamentado, porque a maioria talvez não seja. E ele vai, basicamente nesse caso, o seu cérebro vai começar a unir pontos que não deveria e, como consequência, vai gerar um péssimo palpite. Obviamente que o teste isolado não vai garantir que não existem palpites seus que vão dar errado, mas com certeza vai facilitar o seu caminho entre escolher os palpites que são bons e os palpites que não são. E encerrando aqui, então, o nosso sétimo grande axioma, o autor avisa que, além desse sétimo axioma, obviamente você tem que unir tudo que já foi estudado e tudo que vai ser para conseguir fazer com que os palpites sejam bem analisados e não sejam simplesmente esperança de que algo dê certo. É claro, unindo tudo que foi aprendido, você vai ficar com um arcabouço muito maior e muito mais sólido para tomar boas decisões nos investimentos, beleza? E para fechar o capítulo, com todas as ideias super bem ligadas e realmente entendendo muito bem o que o autor quer dizer sobre a intuição, a gente vai partir para o 11º subaxioma do livro, que é: jamais confundam palpite com esperança. Então é bem curtinho, vai ser um piscar de olhos que vai passar, mas é um conhecimento bem legal para a gente realmente dizer que entende quando o autor está falando sobre a intuição. Então o problema é que quando a gente quer muito alguma coisa, fica fácil imaginar, acreditar que essa tal coisa irá acontecer. Claro, por isso que muitas crianças, por exemplo, sonham bastante com o que querem ganhar no Natal. Mas você não deveria, como um bom especulador, colocar na mesma categoria a esperança e a intuição. Esperança é para quando você quer que algo ocorra, apesar de talvez não ser muito provável, apesar de não existirem evidências
que o levariam a essa coisa. Agora, intuição tem muito mais a ver sobre o que a gente falou, dos palpites, e obviamente que a sua intuição pode estar errada, mas ela acaba sendo bem diferente da esperança. A intuição é a união de diversos pontos aleatórios por parte do seu cérebro que surge para você na forma de um palpite. E o autor dá algumas dicas pessoais sobre como fazer para não confundir esperança e intuição. Então aqui, ó, pessoalmente, quando tenho um palpite de que algo que quero que aconteça vai acontecer, minha regra é manter em alta o nível de ceticismo. Lógico que isso não quer dizer que todos os palpites relacionados com algo que você deseja muito estejam errados. Você simplesmente deveria prestar atenção, porque se existe uma correlação entre o que você está tendo como palpite e algo que você quer bastante, talvez seja simplesmente uma forma da sua mente de pregar peças com você. Então, não descarte, mas fique esperto, porque às vezes pode ser balela. Então, em contrapartida, o que ele faz é se inclinar a confiar numa intuição de que algo pode dar errado. Porque aqui a lógica é justamente a contrária. Uma intuição trazer à tona algo que você não quer que aconteça, o autor acaba se inclinando a acreditar que esse palpite possa ser verdadeiro. Óbvio que isso também não elimina toda a análise que ele vai fazer em relação a esse palpite, mas simplesmente o deixa mais inclinado a acreditar que pode ser verdade do que quando tem a ver com algo que ele realmente quer. Porque no caso de esse palpite trazer à tona algo que você não quer, a lógica é justamente a contrária do que foi dito antes. Olha, e o capítulo acaba por aqui, então lembrando, nunca descarte a sua intuição. Apenas leve essa intuição a um grande campo de debate, de dúvidas que você pode ter em relação a ela, e após uma forte análise, talvez um palpite pode te render grandes lucros. Não acredite nos palpites mal fundamentados, mas também não descarte todos os seus palpites, porque com certeza terão alguns palpites maravilhosos no seu caminho, tá certo? Então, se você está curtindo todo o conteúdo que está sendo produzido e é coisa pra caramba, deixa seu like se você ainda não deixou, se inscreve aqui, parte pro Instagram, que tá tendo bastante coisa legal lá, e ó, fui!